Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos encerrar então os nossos estudos sobre as aplicações das leis de Newton? Pessoal, nessa videoaula eu quero fazer a segunda parte dos nossos estudos sobre os planos inclinados, né? E agora eu quero falar com vocês a respeito do plano inclinado com atrito, beleza? Então eu vou explicar de forma rápida para vocês, né, como que funciona um plano inclinado com atrito, e eu vou fazer um exemplo para vocês entenderem melhor as situações em que a gente vai encontrar esse plano inclinado, belezinha? Então vamos lá. Pessoal, então vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito dos planos inclinados, né? Nessa videoaula eu quero tratar com vocês de forma bem rápida o plano inclinado com atrito, né? Por que eu vou falando de forma bem rápida? Porque o mais importante a gente já tratou, que é a definição de plano inclinado, como que funciona a componente normal da força-peso, a componente tangencial da força-peso, a influência que elas têm no movimento, tá? Então o principal já foi tratado. Então a gente precisa tratar agora de um plano inclinado que haja atrito, beleza? Então para isso, né, o que a gente vai fazer? Nós vamos continuar considerando uma situação onde nós vamos colocar um determinado objeto sobre uma superfície inclinada, certo? Só que diferente do que a gente fez na videoaula anterior, onde nós estávamos desprezando o atrito, agora nós vamos considerar o atrito. Então, se nós temos uma situação onde o atrito é considerado, o que vai acontecer? Ao invés de ter somente duas forças atuando sobre o corpo, que era o que a gente estava considerando, que era a força-peso e a força normal, agora eu passo a ter uma nova força, que é então a força de atrito. E lembrando, qual que é a função da força de atrito? A força de atrito, ela tem como função dificultar o movimento, beleza? Então, se eu estiver tratando de uma situação de equilíbrio, ou seja, onde esse corpo permanece em repouso, eu vou ter uma situação onde a resultante de todas as forças que atuam sobre ele vai ser igual a zero, beleza? Então, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar esse plano inclinado, nós vamos colocar um objeto sobre esse plano inclinado. Como esse plano inclinado tem atrito, então eu vou ter a atuação da força de atrito, impedindo o movimento de descida dessa caixa. Eu vou ter a força normal, perpendicular à superfície de apoio da caixa. E aqui eu vou ter a força peso, que é sempre perpendicular à superfície da Terra. A força peso ela vai poder ser decomposta numa componente normal, que foi o que nós fizemos anteriormente. Aqui nós vamos ter a componente tangencial, que puxa esse objeto para baixo, fazendo com que esse objeto apresente uma tendência de movimento de descida, beleza? E aqui eu vou ter o ângulo formado entre a força-peso e a minha componente normal dessa força-peso. E como nós já falamos anteriormente, o que está acontecendo entre a minha força normal e a minha componente normal da força-peso? Elas se igualam. Como não há um movimento acontecendo ao longo do eixo Y, então significa dizer que a força normal e a minha componente normal da força-peso são o quê? São iguais. Então elas estão se anulando, beleza? Agora veja bem, esse movimento, essa caixa, ela vai apresentar um movimento, uma tendência de movimento de descida. Quem que é responsável por fazer com que essa caixa desça? É a minha componente tangencial da força-peso, beleza? Só que agora eu tenho um plano com atrito. Então o que vai acontecer? Vai surgir uma força contrária a essa tendência de escorregamento. Então o que vai acontecer? Essa força de atrito vai dificultar o movimento, vai fazer com que essa caixa permaneça o quê? Parada. Então a gente tem uma situação onde a componente tangencial da força-peso é igual à força de atrito. Belezinha? Matematicamente, pessoal, o que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, tudo aquilo que nós falamos anteriormente. Então nós temos uma situação onde a normal é igual à minha componente normal da força-peso, então, ou seja, nada vai mudar. Então a gente pode dizer que a minha normal é igual a P vezes o cosseno de alfa, tá? E se nós estivermos tratando de uma situação onde essa caixa permanece em repouso sobre esse plano inclinado,
a gente vai ter a seguinte situação, tá? Nós vamos ter que a resultante das forças que atuam sobre essa caixa ao longo do eixo X, ao longo do meu plano inclinado, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero. Isso significa dizer, então, o seguinte, que a minha força, que a minha componente tangencial da força peso é igual à força de atrito. Belezinha? Então, através dessas relações, nós podemos encontrar o valor da força normal, o valor da força peso, nós podemos encontrar o valor do coeficiente de atrito, o valor da minha força de atrito, o valor da minha componente tangencial da força peso. Beleza? Pessoal, olha um exemplo aqui para vocês verem como nós vamos aplicar o plano inclinado nessa situação. Pessoal, esse exercício de exemplo ele fala o seguinte, ó. É uma questão da FUVEST, tá? Uma questão bem legalzinha, ela fala o seguinte. Um estudante monta um experimento para determinar o coeficiente de atrito estático entre um bloco e uma tábua de madeira. Ele coloca o bloco sobre a tábua e vai levantando uma das extremidades da tábua, formando um plano inclinado. E observa que num dado instante o bloco fica na iminência de escorregar. Com um transferidor ele mede o ângulo de inclinação da rampa e obtém 15 graus. Sendo o seno de 15 0,26 e o cosseno de 15 0,96, qual é o coeficiente de atrito entre o bloco e a tábua? Então eu já deixei aqui o desenho previamente desenhado para a gente ganhar tempo. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou marcar as forças que atuam sobre essa caixa. Então quais são as forças que eu tenho atuando sobre a caixa, pessoal? Aqui, perpendicular à superfície de apoio, né? A superfície da Terra eu tenho a força peso. Perpendicular à superfície de apoio do meu plano inclinado, eu tenho a força normal. E como eu estou tratando de uma situação onde eu tenho um plano inclinado com atrito, contrário à tendência de escorregamento dessa caixa, que é descendo a rampa, eu tenho o quê? A minha força de atrito atuando sobre a caixa. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou decompor a minha força-peso nas minhas componentes tangencial e normal. Beleza, pessoal, feita a minha decomposição das forças, então eu tenho aqui a minha componente normal da força-peso, que é a PN. Aqui eu tenho a minha componente tangencial da força-peso, que é PT. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquelas relações que nós já tínhamos feito anteriormente, no nosso plano inclinado sem atrito. Como eu tenho uma situação de equilíbrio, significa dizer que a resultante de todas as forças que atuam sobre o corpo é igual a quanto? É igual a zero. Então no eixo Y, pessoal, o que eu tenho? Eu tenho a normal igual à minha componente normal da força-peso. Então eu posso dizer o seguinte, que N é igual a PN. Mas lembrando, o que é PN? Então eu posso dizer que a minha normal é igual a P vezes o cosseno de alfa. Nesse caso aqui é 15 graus. Então eu posso dizer que N é igual a P vezes o cosseno de 15 graus. Vou fazer a mesma coisa agora para o eixo X, que é PT e a força de atrito. Como eu tenho uma situação de equilíbrio, o corpo continua em repouso, eu posso dizer então o seguinte, que a minha força de atrito é igual a PT, certo? Então eu posso dizer que o que é FAT? É μ vezes N, que é a minha normal, que é igual a PT, que é igual a peso vezes o seno de alfa, que nesse caso é quanto? 15 graus. Então eu posso dizer que μ vezes N, quanto que vale N? P vezes o cosseno de 15. Então vai ficar P vezes o cosseno de 15. Isso aqui vai ser igual a P vezes o seno de quanto? De 15 graus. O que eu vou fazer com essa força-peso? Eu posso cortar. Então eu posso dizer que μ é igual a quanto? É igual o seno de 15 graus dividido pelo cosseno de 15 graus. Então, μ ele vai ser igual a quanto? Quanto que vale o seno de 15? Vale 0,26. Quanto que vale o cosseno de 15? Vale 0,96. Então, esse μ, que é o nosso coeficiente de atrito, ele vai ser igual a quanto? 0,26 dividido por 0,96, isso aqui vai dar 0,27. E essa é, então, a nossa resposta. Belezinha? Pessoal,
espero que tenha ficado claro para todos, tá? Essas videoaulas a respeito do plano inclinado, tanto com atrito quanto sem atrito. Eu estou encerrando aqui então essa nossa parte dos nossos estudos a respeito das aplicações das leis de Newton e nós nos vemos numa próxima videoaula para continuar tratando da dinâmica dentro da física. Pessoal, um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau! About you now.